guardamos a memória de um ou dois professores que nos marcaram. Não nos lembramos das notas, nem daquilo que projetaram ou escreveram no quadro, nem tampouco dos testes. Lembramos sim do olhar atento no dia certo, da pergunta inesperada, da confiança plantada como quem diz: tu consegues. São estes os professores que ficam, porque nos viram antes de nós sabermos quem éramos, porque nos empurram para um pouco mais longe do que aquilo que imaginávamos possível. E porque, mesmo sem o saberem, mudaram a curva da nossa vida para sempre. Esta conversa é, também ela, um tributo para todos eles, para os melhores professores da nossa vida. Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Ensinar é uma arte enigmática, incompreensível para mim e importante para todos. Uma arte feita de gestos invisíveis, sementes lançadas ao vento, perguntas que nunca terão uma resposta imediata. Ensinar é um ofício de fé. Acredita-se que, um dia, aquilo que foi dito hoje, desenhado ou percebido, possa fazer sentido para alguém. E que, talvez, esse alguém seja melhor por causa disso. Hoje no Pergunta Simples, sento-me com um professor que leva a arte de ensinar a sério. Sério como quem ri, como quem experimenta, como quem acredita. José Oliveira é professor de artes na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria. Mas, acima de tudo, é um construtor de mundos. Transformou uma disciplina técnica, aparentemente árida, a geometria descritiva, num laboratório de criação. E foi por isso que este ano recebeu o prémio que distingue o melhor professor do país. Mas esta conversa não é sobre um prémio. É sobre aquilo que ninguém vê quando se fecha a porta de uma sala de aula. É sobre como se cria um espaço onde cada aluno tem lugar, tempo, voz, desafio e superação. Onde os erros não são falhas, mas são parte do processo. Onde os alunos aprendem com os colegas e os professores aprendem com os alunos. Onde se ensina com papel, com madeira, com palavras, com copos coloridos, com silêncios e com perguntas. E onde a aprendizagem não parte de um programa, mas de um princípio simples. Ensina-se a partir do ponto onde o outro está e não onde um qualquer teórico dos programas escolares imagina que estamos. José Oliveira fala como quem pensa a escola com as mãos. Fala da arte, da matemática, da tecnologia como instrumento de pensamento. Critica os exames, os programas, os formalismos, mas sem amargura. Fala da educação com uma alegria serena de quem sabe que ensinar não é cumprir um plano, é acender alguma coisa em alguém. E pelo meio diz frases que me ficaram na cabeça, que a geometria descritiva é uma matemática desenhada, que a escola não deve nivelar por baixo nem por cima, mas puxar por cada aluno para atingir o seu máximo potencial. Que nem sempre quem chumba é quem menos sabe. Às vezes é quem foi mais abandonado. E que o grande erro da escola moderna é esquecer que cada cérebro tem o seu tempo para amadurecer, a sua forma, a sua origem. Esta conversa podia ser ouvida numa sala de professores, numa oficina de serigrafia ou num comboio entre Setúbal e Leiria. Mas o lugar certo para a escutar é onde estiver alguém que ainda acredita que a escola pode mudar a vida das pessoas, que ainda acredita que um professor não é só um transmissor de conhecimento, mas também alguém que planta inquietações, que liga mundos, que abre caminhos. José Oliveira não veio ao programa defender um método, veio lembrar-nos que ensinar é uma forma de cuidar e de que talvez o futuro da educação não esteja nos manuais, nem nas grelhas, nem nos rankings. Esteja talvez ali, no fundo da sala, onde alguém, com 3 copos à frente, verde, amarelo e vermelho, escolha o copo vermelho para levantar. Qual semáforo? Porque não entendeu o que lhe disseram. E espera que lhe perguntem. Vamos tentar outra vez? Vamos a isso. Vamos falar daquilo que faz na escola. O que é que faz na escola? Eu acho que faço tudo. Eu sou o homem dos 7 instrumentos. Isso é uma boa notícia, é uma má notícia. Tem que fazer tudo. Enfim. É uma boa notícia, é uma má notícia. Claro que isso dá-me muito trabalho, não é? Mas também dá-me bastante prazer. Eu sou professor de geometria descritiva. Em princípio continuarei a ser até ao final da carreira professor de geometria descritiva, não sendo a minha disciplina de eleição. Então, é um professor contrariado? Não sou contrariado. Só que existem circunstâncias, não é? E temos na escola uma excelente professora de desenho. Eu digo isto à boca cheia, é seguramente de todos os professores de desenho, professores e professoras que eu conheci pessoalmente, norte a sul do país,
literalmente, Olhão até a Vila Real Guimarães, é a melhor professora de desenho. Ela. E temos um professor, um escultor, um verdadeiro escultor. Eu não sou um artista, sou um professor. Ele é um verdadeiro artista, é um escultor em oficina de artes. E, portanto, com aquelas duas personagens ali, que sabem muitíssimo mais do que eu de aspectos fundamentais daquelas áreas, podendo eu discordar, nomeadamente de pontos de vista pedagógicos. Eu tenho ali dois professores tão bons naquela área que não faz sentido eu ir ocupar aquele espaço, apesar de eu entender que eu próprio sou também muito bom. Não é? E então dedica-se, como cadeira formal, a ensinar geometria descritiva. O que é a geometria descritiva? Pois, a geometria descritiva neste momento eu acho que é uma disciplina que já se tornou bastante obsoleta, está ultrapassada, está obsoleta. Ela teve uma função histórica. E os programas em Portugal, apesar de terem vindo a evoluir, não souberam ocupar os tempos. Então a pergunta se calhar é: para que é que serve a geometria descritiva? Os ingleses acham que não serve para nada. O diabo. Acabaram com isto? Pois é, esta disciplina não é esta disciplina. É a disciplina como nós a ensinamos. O sistema de Monge, esta organização e a forma de entender a geometria descritiva clássica que nós abordamos em Portugal não é abordada em Inglaterra há pelo menos mais de 22 anos, pelo menos. Mais de 22 que não existe em Inglaterra, pelo menos. Não existe na Suíça, não existe na Suécia. Existe na Alemanha em circunstâncias muito especiais, em cursos muito especiais. Não existe na Finlândia. Nós vamos ver os países desenvolvidos e que têm melhores resultados educativos que nós, e eles não têm esta cadeira de geometria descritiva, têm geometria descritiva na mesma. Tem-na é abordada por outros processos, por exemplo, intimamente ligada com a matemática. Ora, a geometria descritiva eu costumo dizer que é matemática desenhada. Correto? E a separação formal entre geometria descritiva e matemática que nós temos, ela é uma separação artificial que fez sentido no seu tempo, mas hoje em dia, na minha opinião, já não faz grande sentido. Então, mas o que é que nós aprendemos em geometria descritiva? Nós devemos aprender, o que nós devemos fazer em geometria descritiva, na minha opinião, é desenvolver aquela área da nossa mente, do nosso cérebro, que trabalha de forma racional a compreensão espacial do mundo que nos rodeia. Todos nós sabemos imenso de geometria descritiva. Um cão sabe imenso de geometria descritiva, se não andava a bater com a cabeça nas paredes, não é? Então como é que é isso? Okay. Como é que Mas é a nossa noção de espacialidade, dos objetos no espaço? Exatamente. É a nossa capacidade de imaginar os objetos no espaço de forma racional e usamos a representação em projeções, em vista de frente, vista de cima, vista de lado. Usamos a representação em projeções para resolver e compreender problemas espaciais. Supostamente. Eu tenho que fazer a cambota do motor. Estamos em 1980. Tenho que desenhar a cambota do motor. Como é que eu vou fazer isto? Não tenho computadores, não é? Eu tenho que recorrer ao desenho. Eu conheço a peça tridimensionalmente, eu entendo-a tridimensionalmente, mas eu tenho que a desenhar. E o desenho são imagens projetadas, é como se fossem fotografias. Uma fotografia tirada de frente, uma fotografia tirada de cima. E a geometria descritiva consiste exatamente num conjunto de técnicas, de regras e de leis que são da área da matemática desenhada para eu conseguir representar estas peças. E isso é uma disciplina muito fácil ou muito difícil? Porque isso que me está a dizer é profundamente intuitivo e faz todo sentido, e eu acho que aí atrás dessa coisa deve haver algumas, enfim, complicações no meio deste desenho de aqueles meus amigos que se dedicam muito a isso, nomeadamente da área de engenharia, acham que isto é como beber um copo de água. Aqueles que, frustrados, não conseguiram passar nesta cadeira, acham que aquilo é muito complicado, imaginar esses tais objetos antes de os projetar numa folha, num projeto, numa coisa qualquer. Jorge, eu toco muito bem 3 instrumentos: giradiscos, campainha e gravador, sei lá. O meu cérebro não foi desenhado, seja de forma inata, seja por aquisição, pela minha experiência de vida. O meu cérebro não se desenvolveu na área da música. E, portanto, eu nunca vou trabalhar muito bem a música nem compreendê-la muito bem. A geometria descritiva é uma área deste género. Há pessoas que têm muito mais facilidade, eu tenho um cérebro muito mais preparado para a visualização espacial e compreensão espacial do mundo, e há outras pessoas que têm naturalmente muito mais dificuldade. E isso é inato ou foi treinado? Isto tem as 3 vertentes. Uma delas é inata, é de facto inata. De facto, nós somos diferentes, nós nascemos diferentes. Um homem nasce selvagem, sem sombra de dúvida. O Miguel Ângelo está totalmente correto. Um homem nasce selvagem. E é aquilo que é.
E nós, na educação, esquecemos muito disso. Nós temos que nos lembrar que cada um daqueles jovens é aquela coisa que ele nasceu. Ele é consequência de um espermatozoide e de um óvulo que se juntaram ali. E mais uma família, mais uns amigos e mais uma localidade. Certo? De que ninguém tem culpa. É assim. É a lei da vida. É o que é. É assim que as coisas funcionam. Ok. Depois há uma outra coisa que é a educação. Que a gente diz que vem do berço e tal, e disso não é bem assim. Não é assim tão simples. Então a casa não conta? A casa conta. A ver os livros que estão lá em casa? Sim, é fundamental. As conversas que há ou que não há? A casa é o tronco da árvore, mas a árvore tem ramos, não é? A árvore tem uma série de outras coisas. Podemos ir beber noutros sítios? Claro, claro. Se nós pensarmos que hoje em dia um miúdo vai para a creche aos 3 meses, aos 3 meses ainda está um bocadinho no berço. Não é? Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Institucionalizarmos-nos logo desde muita tenra idade. Porque, em princípio, vendem-nos aquela ideia de que nós precisamos de estímulos desde muito novos e que, portanto, existe um formalismo nesta aprendizagem. E eu suspeito que a gente precisa mais de beijos e de abraços do que propriamente em ser licenciado em plasticinas aos 4 anos de idade. Certo. Eu acho que mais do que um bem ou um mal, que são conceitos um bocadinho relativo e depende das nossas convicções até ideológicas, eu acho que é uma necessidade. E é uma necessidade mais ainda quando nós temos... estamos numa fase. Hoje em dia é muito difícil dizer estas coisas, não é? Vêm pessoas de outros países, e nomeadamente países mais pobres e com formações académicas e até do nosso ponto de vista morais, que nós questionamos. E eu agradeço que venham, eu quero que venham. Mas de facto, estas pessoas entram na nossa sociedade e estas famílias entram na nossa sociedade e não estão aos nossos olhos tão bem equipadas quanto nós, muitas vezes, para prestar a educação que nós entendemos mais adequada. Correto? Então trata-se de uma questão de necessidade, não é? Trata-se de uma questão de... as creches têm a função de substituir os pais porque eles estão a trabalhar, não é verdade? Estão os dois no trabalho e, portanto, têm essa função, mas também têm a função social, hoje em dia, cada vez mais, de... normalizar aquilo que se diz que existe, mas não existe, que é a cultura portuguesa. Ou seja, de transmitir aos jovens um conjunto de valores que estão inscritos, em suma, estão escritos na Constituição da República Portuguesa, aqueles valores fundamentais, e que muitas vezes estas famílias não trazem dos lugares de onde vêm, e eu não questiono isso, entendo é que aqui em Portugal nós temos uma Constituição e ela deve ser respeitada, temos uma série de valores que estão inscritos na Constituição, nós entendemos que eles são bons, por isso que os temos. E portanto vamos treinar os jovens cidadãos logo desde a tenra idade. Exatamente, e portanto eu penso que isso seja uma necessidade, não é um mal necessário, isso é uma necessidade. Então, e como é que isso depois se conjuga ou choca com a ideia de que cada jovem cidadão é diferente em si mesmo e tem capacidades diferentes, ideias diferentes, talentos diferentes. E, portanto, pode ser ótimo a português, excelente a desporto ou mau a matemática, como cada vez mais olhamos, que é um fenómeno que eu não consigo perceber, que é como é que numa turma a maioria dos alunos é bom nas outras disciplinas todas e a matemática parece uma catástrofe pré-anunciada em que muitos chumbam e ninguém quer aparentemente saber. Convém não esquecer que a matemática surgiu no cérebro humano pós-neolítico, não é? É uma coisa muito recente. Antes do neolítico, os números, não havia números, as quantidades eram muito pouco, grande, pequeno. Não havia números, não é? Nós não contávamos, contaríamos pelos dedos e pouco mais, não é? É esse o problema de base? E este é um dos problemas, é que o nosso cérebro, que é o resultado de milhares de anos de evolução, certo? São milhares de anos de evolução a ser desenvolvido para resolver outros problemas que não os problemas da matemática. E, portanto, a matemática é mesmo muito recente na história do desenvolvimento do nosso cérebro, não é? E isto traz uma dificuldade de base. A matemática surge, aliás, a escrita cuneiforme, se nós vamos ver o que é a escrita cuneiforme, aquilo são folhas de Excel, não é? Aquilo, na verdade, a escrita nasce como uma necessidade de registar números, quantidades. Certo? Fazer relatórios de quantidades. E este é um dos problemas reais. Depois há outros problemas, e um deles é aquele que eu conheço muito na geometria. É que nós tendemos a olhar muito para o resultado e não para a compreensão do problema em si. Como é que é isso?
Nós em geometria trabalhamos com projeções, correto? E temos vários sistemas de projeção. Eu posso projetar assim, posso projetar assado, posso perspectiva cónica, perspectivas ortogonais. Há vários sistemas de representação. Há muita maneira de ver a mesma coisa. Há muita maneira de desenhar, de representar a mesma coisa, mas a coisa é a mesma. Ora, se eu não compreender a coisa, eu nunca vou conseguir representá-la. Então tenho que conhecer duas coisas. Tenho que conhecer a coisa, o objeto em si, o problema em si, e ele é espacial na geometria e é independente. Na matemática ele é abstrato. Muitas vezes não é, muitas vezes é materializável. E aqui é mais concreto. Na geometria gerível é totalmente concreto. Então, naquela que a gente estuda, a geometria cartesiana Então, José, eu gostava de entender uma coisa, que é, nas turmas que ensinou ao longo dos anos, teve seguramente alunos que, tal como quem bebe um copo de água, conseguem fazer projeções espaciais absolutamente maravilhosas de objetos altamente complexos. E os coitados dos desgraçados que estão no fim da cadeia alimentar da geometria descritiva, que para fazer um círculo num papel, pessoas onde eu próprio me incluo, acham que aquilo é de uma dificuldade extrema. Quanto tempo é que temos? E então, a questão é... eu sei que o método do José é exatamente uma fórmula de garantir que aquela comunidade de alunos que ali está consegue assegurar um processo de contágio de aprendizagem. Certo. E mais importante que isso, na minha opinião, é que permite que para cada um daqueles jovens ele aprenda a partir do momento em que ele está. Aquele programa o Caminho Faz da Clara Ferreira Alves com o Mário Soares, o caminho faz caminhando, não é? E a aprendizagem faz caminhando. E caminhando sempre. Há aqui vários fatores, mas um deles é fundamental. É caminhando a partir do ponto em que eu estou. Eu não começo a caminhar a partir dali. Eu começo a caminhar a partir daqui, de onde eu estou. Portanto, a minha aprendizagem que vai começar sempre a desenvolver-se a partir do ponto em que eu estou. E então é isso que eu tento fazer quando recebo os alunos no 10º. É começar do praticamente zero. Ainda por cima, retiraram dos programas ou das aprendizagens essenciais do 3º ciclo as bases da geometria descritiva que estavam obrigatórias e já não estão. E, portanto, há muitos alunos. Eu recebo alunos que já andaram a brincar com aquelas projeções e aquelas imagens de forma mais empírica, mas já conhecem aquilo. E eu tenho alunos que, simultaneamente, nunca viram aquilo na vida na escola. Ao mesmo tempo, liga-se com nestas duas situações. Agora nós combinamos outras duas situações, que são o indivíduo que tem um cérebro naturalmente propenso e o indivíduo que tem um cérebro naturalmente não propenso para aquilo. Portanto, agora, aquele que teve a sorte, junto-lhe mais uma. Deixe-me só mais uma, está bem? É que depois tudo isto combina com mais coisas. É que todos nós somos diferentes, mas nas fases de crescimento nós somos ainda muitíssimo mais diferentes. Na tal plasticidade do cérebro. Em tudo. Nomeadamente na plasticidade do cérebro. Porquê? Porque 2 indivíduos de 15 anos podem ter cérebros substantivamente diferentes do ponto de vista do desenvolvimento. Correto? Há indivíduos que são tardios, há indivíduos que são precoces. Mas nós não medimos isto. Não medimos isto. Olhamos para eles e são todos iguais. Isto é, tens um carimbo, nasceste no dia 1 de março do ano X, pumba, toma lá. Ou então faz-se um teste diagnóstico que diagnostique. O teste diagnóstico... Isso faz-se? Faz-se. Eu faço. Então como é que é isso? Tenho curiosidade. E muita gente faz. Como é que são esses testes diagnósticos? O teste diagnóstico que é mais importante para mim, mas que falha sempre, qualquer teste diagnóstico falha sempre. Este tem uma dificuldade que eu ainda não consegui ultrapassar completamente, e que é pelo facto de ser no princípio do ano. O que é que eu faço? Dou aos alunos um papelinho pequenininho e do lado da frente tem o seu lugar, um espaço para eles porem o nome e tem um espaço para eles porem o tempo em minutos e segundos. E projeto um cronómetro no videoprojetor que está em stand-by e só começa quando começar o jogo. Explico que é um jogo e explico que eles têm. Cada um deles tem que ganhar o jogo, não pode errar, tem que acertar. Isto é difícil. Que é para aumentar o empenho. É porque se ele não acertar na resposta, eu não consigo medir. Correto? O que eu vou medir é o tempo que ele demorou a chegar à resposta. Eu relembro o que é uma aresta, o que é uma face, o que é um vértice. E agora temos a mesa limpa, não há nada na mesa, há apenas aquele papel, há o lápis e os alunos estão obrigados, faz parte do jogo, a olhar para a folha de papel. Não podem fazer desenho nenhum e a única coisa que têm que fazer é virar a folhinha e do outro lado da folha tem número de faces,
número de arestas e número de vértices de um cubo. Correto? Então o que é que eles têm que fazer? Têm que imaginar um cubo, têm que mentalmente imaginar o cubo e contar o número de faces, muitos sabem de cor, e contar o número de arestas, coisa que eles já não sabem de cor, e contar o número de vértices. E portanto o que é que eu tenho que fazer? Tenho que conseguir imaginar à minha frente o cubo, que não está lá, e analisá-lo e contar estes elementos. Portanto, no seu imaginário, no seu cérebro, tem que projetar esse cubo e fazer umas contas. E contar o número de faces, o número de arestas, o número de vértices, correto? E agora depende do tempo que isto demora. Um aluno que demora, que faz bem, que se aplicou, que levou a sério e demorou muito tempo, é um aluno que neste momento tem grandes dificuldades na visualização espacial. E isto já me deu uma resposta. E isto bate certo. Quando é que não bate certo? Quando o aluno não ligou, não levou a sério. Quando o aluno não percebeu. Às vezes não percebe o jogo, não é? Há situações em que isto não funciona. E há situações em que, apesar de o aluno ter uma grande facilidade na visualização espacial, que é bom, há uma série de outros fatores que, por motivos de ordem diversa, vão prejudicar o processo de aprendizagem dele na disciplina. Por exemplo? A linguagem, a dificuldade de entender o problema escrito. Portanto, o aluno até pode ter essa capacidade visual e imagética do tal cubo e como é que se desenha e de projetar isso, mas não percebeu o enunciado do problema. Exatamente. Ora, infelizmente, na minha opinião, eu tenho que trabalhar ainda muito com um enunciado de um problema. E o que é que eu faço? Eu tento fugir ao máximo disso no início, na fase inicial, para eles desenvolverem as suas capacidades de visualização espacial, porque esse é que é o suporte. A geometria é aquilo. A geometria consiste na representação daquelas coisas que eles ou conseguem ver ou não conseguem ver. Então, mal comparado, eu estou a ouvi-lo, José, e está-me a parecer muito aqueles exames de código que todos aqueles que tiramos a carta fizemos, que é, por um lado, há saber o que é um stop, o que é um vermelho e o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. Mas depois, lendo os enunciados dos exames de código, aquilo parece uma floresta de armadilhas para ver se nos espalhamos ao comprido, e não é bem para perceber se nós sabemos o que é que quer dizer o stop, mas parece que a gente tem que interpretar aqui coisas de dupla negativa. Enfim, qualquer professor de português chumbaria um exame de código. O que o José me está a dizer é que muita da avaliação do saber depende da interpretação ou da capacidade daquilo que está pedido e como está pedido, para que o aluno consiga entender onde é que nós queremos chegar. Exatamente. E a minha pergunta é: porquê é que não se pergunta o óbvio para encontrar aquilo que é óbvio? E vamos às vezes inventar enunciados de coisas completamente lunáticas, que na realidade não estão a avaliar aquilo que o aluno sabe, estão a avaliar uma coisa diferente que se calhar é paralela. Era ótimo que soubesse interpretar um texto, mas que se calhar não tem essa capacidade, essa possibilidade. Mas se nós estamos a estudar especificamente geometria, e estamos, eu não estou a dizer que isso seja bom, eu estou a dizer que estamos a estudar especificamente geometria descritiva, então a linguagem, que tem que ser uma linguagem técnica, tem que ser um veículo de comunicação e não um obstáculo à comunicação. E é isso que fazem nos exames nacionais. O que fazem nos exames nacionais, muito, e eu estou a dizer coisas que se calhar já não devia dizer, na minha opinião não, é mesmo de facto assim, no exame nacional, o que fazem muito é criar uma linguagem que em si própria linguagem é um obstáculo, cria dificuldades a compreender o problema, e estou eu convencido, porque muitas vezes o problema de geometria em si é banal, é completamente banal. Então, criamos no exame um enigma. Exatamente. Isso não parece muito honesto. A mim também não. Eu sou um defensor dos exames nacionais. Entendo que os exames de geometria descritiva, há muitos outros exames que podem não estar a funcionar muito bem. Exame de desenho eu sou um bocadinho crítico também. Sou particularmente crítico em relação ao exame de geometria descritiva. Como é que se faz um exame de geometria descritiva? Um exame de geometria descritiva. Como é que se faz? É com réguas, quadro e compasso. Desenhos? Sim, desenhos técnicos. Como se fazia em 1820, em 1920 e hoje isso... Mas estamos na fase dos computadores, não é? E da inteligência artificial e de... Pois, portanto há uma parte daquelas aprendizagens que são
absolutamente desnecessárias. E não me venham falar de motricidade fina, porque motricidade fina não é nesta idade. Okay? Não é aos 15 anos. Já foi. Não é? Ai, tenho que aprender a coisa com rigor. Não é isso, já foi, não é? Essa fase já foi. Eu tenho muita pena espero, tenho uma grande esperança neste ministro. Sempre que temos um novo ministro da Educação, eu tenho a esperança de que alguém olhe para o estado da educação em Portugal e alguém olhe particularmente para a disciplina de geometria descritiva e consiga perceber que se países mais desenvolvidos que o nosso, com resultados sistematicamente melhores do que o nosso, pelo menos, é o que nos dizem a OCDE e as instituições que estudam a educação no mundo e que são isentas, ou pelo menos dizem que o nosso modelo está ultrapassado. Dizem que eles têm melhores resultados do que nós e eles já não usam o nosso sistema. Portanto, evoluíram. E eu não acredito. É difícil acreditar que os ingleses, que fazem umas motas fantásticas, têm aquelas, as Triumph, eu adoro aquilo, são umas máquinas fantásticas, eles não sabem geometria descritiva. Importa dizer que o José chegou aqui de moto. Eu cheguei aqui de moto. Não ao estúdio, aqui. Neste caso é uma espanhola com motor chinês. Motor japonês chinês, mas pronto. Ok. Nós olhamos para a Alemanha. A Alemanha é um caso particular porque tem geometria descritiva, mas vamos olhar para o resto dos países desenvolvidos, europeus desenvolvidos, e chegamos à conclusão que tecnologicamente eles são mais desenvolvidos que nós. Em geral, não quer dizer que nós não tenhamos áreas de ponta. Temos os moldes da Marinha Grande, temos muitas áreas de ponta. Mas globalmente são mais desenvolvidos tecnologicamente do que nós e não têm esta disciplina. Vou até dizer uma coisa, uma provocação para os meus colegas professores de geometria descritiva, para quem faz os programas. Depois não sou eu que lido com eles. Pois, serei eu, não há problema nenhum. Estávamos em 1998, coisa que o valha, e eu dava apoio a uns jovens assim por fora, e apoiei uma jovem na altura de geometria até o 12º ano, e ela tirou uma boa nota e foi estudar, fazer o ensino superior para uma escola de arquitetura na Escócia, salvo erro. Portanto, era mesmo uma boa aluna. Uma boa aluna. Tinha família na Escócia, salvo erro, da Escócia, mas acho que foi na Escócia, e foi para uma boa escola de arquitetura. Regressou no Natal, e no Natal veio cumprimentar-me, veio-me visitar. Simpática, tínhamos uma boa relação, mas ela veio-me visitar por um motivo muito especial, para me dizer: professor, primeiro contou-me como é que foi a primeira semana na Faculdade de Arquitetura. Eu não vou contar aqui, mas dá para perceber que aquilo é uma Faculdade de Arquitetura muito a sério, muito sério, muito boa Faculdade de Arquitetura, de facto. E ela veio propositadamente para, sorrindo-me, dizer: professor, estou num curso de arquitetura e não existe geometria descritiva. Não existe a disciplina de geometria descritiva. Estamos em 1998, correto? E é um curso de arquitetura numa excelente escola de arquitetura. Como é que isto é possível? Claro que existe geometria descritiva. Não existe esta disciplina e esta abordagem formal que nós temos, antiquada, ultrapassadíssima, da geometria descritiva, que produz desenvolvimento intelectual, é verdade. Mas a questão é se ele é interessante ou não é interessante. Ou melhor, a questão é onde é que ele é interessante, onde é que ele se torna desinteressante. No fundo, para que é que isto serve? No fundo, para que é que isto serve? Isto serve para aquela geometria que nós estudamos, serve para o desenvolvimento intelectual de alguns tipos de aluno, mas não serve para a esmagadora maioria dos alunos, nomeadamente, por exemplo, para os que vão para a arquitetura. É por isso, serviu no passado, porque no passado a ferramenta para projetar era a geometria descritiva. Hoje em dia a ferramenta para projetar é o Archicad. É o Archicad, são estes vários softwares ao computador. Podemos voltar outra vez dentro da turma, que é: faz a avaliação dos alunos com testes tão simples como esse do tempo e de projetar um cubo na cabeça e fazer essa contagem das arestas e das faces, mas depois não fica por aqui, porque daquilo que li, as aulas do professor não são propriamente aulas normais, no sentido descritivo, escolástico. São o quê? O que é que acontece lá dentro? Aquilo que me interessa é que seja um ateliê de aprendizagem em que as aprendizagens se potenciam umas às outras e os alunos se potenciam uns aos outros neste processo. Como é que isso se faz? Eu tento seguir uma aproximação àquilo que se fazia na Escola da Ponte e que, na minha opinião, não se aplica no ensino secundário, porque a profundidade, o grau de dificuldade, a profundidade dos conhecimentos, o grau de dificuldade das matérias é outro. O que é que se fazia na Escola da Ponte? Na Escola da Ponte o que se faz é que os 3 alunos sentam-se numa mesa, 3 alunos, não existem aulas, não existem classes.
não existem disciplinas e os alunos, dentro de programas que estão muito pensados, que são muito bem trabalhados, até parece que os alunos escolhem aquilo que vão estudar. Eles têm uma margem de escolha. E são eles próprios que fazem a gestão do seu trabalho em cima de uma rede que está extremamente bem montada, não é? Eu ouço muitas vezes pessoas dizer: eles estudam o que querem quando o querem. É uma balda. É um disparate, não é nada disso, não é? Eles têm um professor tutor que os ajuda a organizar os pacotes temáticos de 15 dias que eles vão trabalhar e que têm sequências, têm organizações possíveis. Aquilo não é ao calhas, não é? Estamos a fazer uma espécie de um puzzle educacional? Sim. Deixa-me só este bocadinho aqui que eu acho muito interessante. Tem outras coisas interessantes. Este bocadinho que eu acho muito interessante. Eles reúnem 3 alunos numa mesa, ou reuniam, funcionava assim, numa dada altura, e portanto temos 3 alunos a estudar matemática. Um está a estudar o módulo 1, outro está a estudar o módulo 2, outro está a estudar o módulo 3. O aluno que está a estudar o módulo 1 tem uma dúvida, pede ajuda ao que está a estudar o módulo 2. Se ele não conseguir explicar, então pedem ajuda ao aluno que está a estudar o módulo 3. Correto? E ali um aluno vai ensinar o outro. Se isto não funcionar, levanta o braço e chama o professor que vem explicar. Okay. O aluno que está a estudar o módulo 1 tem uma dúvida, e o aluno que está a estudar o módulo 2 que já sabe aquilo, explica-lhe. Quem é que aprendeu? O aluno que está a estudar o módulo 2. Uou! Porque no momento, este é um segredo fundamental, é no momento, quando eu te consigo explicar a ti uma coisa que eu acabei de aprender e que me foi colocada de forma diferente e que me obriga a explicar de forma diferente daquela que me foi explicada a mim, é neste momento que se sedimenta o conhecimento. Quer dizer que já está incorporado. Agora é que ele ficou incorporado. Agora é que ele ficou residente. Portanto, quando o aluno que está a estudar o tema 1 pede para o aluno que está a estudar o tema 2 lhe explicar, quem fez a aprendizagem que é mais importante e que é fundamental é aquele que está a estudar o módulo 2. Agora é que ele cimentou o módulo 1. E isto vai passando. Então é isto que eu tento fazer na aula, que é... Eu tenho o sistema de copos do Rui Correia, o professor Rui Correia, que ganhou o prémio em 2019. Eu vi na televisão, salvo erro, um sistema de copos Bafro, e que basicamente são copo vermelho, amarelo e verde. Os alunos têm os copos enfiados uns dentro dos outros, e o professor está a dar a aula expositiva e os copos estão todos verdes. Toda a gente está a perceber. Se algum aluno muda para o copo amarelo, significa que está com dificuldades. Muda para o copo vermelho, ficou a zeros. Temos um problema. E eu faço a mesma coisa, só que eu tendo a fugir. Já é muito raro eu dar uma aula expositiva para a turma inteira. Isto já é uma raridade. No princípio tem mesmo que ser, há situações em que tem que ser. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho o mesmo sistema de copos, mas para que os alunos assinalem perante os seus próprios colegas. E eu estou a dar aula e vejo que há o aluno A e o B e o C que têm o copo amarelo, um copo vermelho, e eu estou a explicar a um aluno e tenho uma noção da ordem, tenho uma noção visual, sei mais ou menos quem é que está. Qual foi o momento onde a matéria estava a escapar? Não, eles estão na aula prática. Eles estão a fazer coisas? Na aula prática. Na aula expositiva, na aula prática, na aula teórica, expositiva, eu uso, mas eu dou muito pouca aula expositiva. E uso tal e qual como o Rui Correia inventou, acho que foi ele que inventou. Pronto, eles estão em grupos a trabalhar? Agora, grande parte do trabalho é um trabalho em grupo, oficinal, digamos assim, experimental. Por isso que eu tenho tantos modelos tridimensionais, para eles pegarem nos modelos, mexerem, fotografarem e experimentarem, para perceberem o porquê daquilo que estão a fazer. Então, tem os alunos, há 3 ou 4 alunos com um copo vermelho, não é? E o que é que eu faço? Eu vou incitando, vou empurrando aqueles alunos que estão mais avançados para irem ensinar os outros. Porquê? Porque é nesse momento que eles que estão mais avançados vão solidificar em definitivo aquele conhecimento. Então e o desgraçado que virou o copo para vermelho? O desgraçado que virou o copo para vermelho conseguiu perceber e conseguiu resolver o problema. Provavelmente num problema semelhante vai fazê-lo outra vez. E depois, quando for necessário, eu vou lá. Ou vai um outro colega e ele vai acabar por aprender também. Portanto, é um método de contágio? É um método de contágio também. E depois de quando nós estamos a experimentar coisas... E é um método em que eu faço exploração de trabalho infantil, porque eu uso os meus alunos, ponho-os uns a ensinar os outros, não é? E portanto faço exploração de trabalho infantil. Epá, eu não devia ter dito isto. Então, e o erro? Porque quando nós estamos a experimentar, e estamos a experimentar interpares, e estamos a dizer que temos uma dificuldade e o colega do lado nos ensina, um processo que me parece francamente normal, o erro é aceitável? O erro faz parte do processo. O erro faz parte da discussão, não é? Depois, para prevenir
o exercício sair errado, nós temos as soluções. Produzo baterias de exercícios, nem sempre consigo, mas com um grau de dificuldade evolutivo e soluções, e portanto há um acordo tácito que eles às vezes não comprem, que é no final do exercício. Poder virar a folha para ver a solução. Sim, é aceitável, não é indicado, porque eu chamo-vos a atenção sobre isto, só que nem sempre resulta, que é eu viro a folha para ver a parte da solução, mas para eu perceber o porquê. Se eu não percebo, não serve de nada. Para perceber o problema. Tenho que perceber o porquê, o que é que ali está. Portanto, a cábula até pode dar jeito para dar uma pistazinha daquilo que nós temos que fazer? Exato, mas para compreender o problema, porque se não servir para compreender o problema, então não serviu de nada. E eu explico-lhes e teimo nisto, não é? Se tu consegues resolver o exercício porque foste espreitar nas soluções, então tu não aprendeste nada. Quando chegar à altura de fazer o teste a sério, vamos ter problemas, não é? Portanto, as soluções estão lá fundamentalmente para o aluno perceber se ele conseguiu resolver o exercício correto. Se o resultado estiver correto, então o processo que ele utilizou estará necessariamente correto. Se o resultado não estiver correto, se houver alguma coisa que não bate certo, então é porque houve ali um erro, não é? E servem também para o aluno, ao longo do exercício, ir tirando uma dúvida ou outra, não é? Só que aqui há o perigo, e é real, e acontece, do aluno acabar por estar a copiar riscos, não é? Mas depois eu passo o meu tempo todo a correr a sala de um lado para o outro, a vestoriar o trabalho deles e a apoiar e a ensinar, obviamente. Então, e o que é que dizem os alunos? O que é que lhe dizem? Mentem. Dizem que eu sou o melhor professor do mundo. Eu faço desde há muitos anos que faço, nem sempre faço, mas quase sempre faço uma avaliação anónima, e antes fazia em papel, e gosto mais de fazer em papel. E fazia assim, na última aula, entrego aos alunos um papelzinho anónimo com uma série de coisinhas para eles classificarem de 0 a 5, classificarem isto, aquilo, o professor, como é que funcionou, o método e tal, e depois no fim eu explico-lhes. E eu passei um ano inteiro, às vezes 2 anos inteiros, a ser mau convosco, a avaliar-vos, fui muitas vezes duro convosco. É exigente, professor? Sou. Muitas vezes disse-vos coisas, fui bruto e até perdi desculpas na aula seguinte. Portanto, está na altura de vocês se vingarem, ok? E agora vocês têm a oportunidade de o fazer, e deixam um espaço grande para eles escreverem, para poderem comentar. Depois, o delegado e o subdelegado de turma, eu não toco mais neste material, correto? Eu faço a distribuição do material, existe um envelope, o delegado e o subdelegado de turma é que vão recolher as fichazinhas. Para não ver a identificação da caligrafia. O envelope é fechado à frente de toda a turma e de nós os três. Delegado, subdelegado e eu assinamos, e o envelope vai ser entregue ou na secretaria, conforme eu combinei, ou na portaria, já está combinado, e eu só vou receber o envelope quando saírem as notas na pauta. Portanto, não há risco nenhum. Não há risco nenhum. Eles sabem que eu só vou ter acesso àquela informação que é anónima, ok? Não há lugar para pôr o nome. Às vezes um ou outro põe o nome, eu acho piada. Eu só vou receber aquela informação depois de serem as notas na pauta. Eu fiz agora, com estes alunos, no 10º ano fiz o mesmo. No ano passado fiz o mesmo, só que fiz online. Acho que vou voltar ao papel. Acho que vou voltar. Escrever é um processo mais honesto? Não, é porque depois nem todos respondem. Respondo mais logo, respondo mais logo. E o que é que eles escrevem? O que é que eles dizem? Mentem, dizem que o processo é bom e eles gostam do processo. Repare, preferem do que levar uma seca de uma aula sobre conceitos. Claro, e porque quando nós estamos a falar em áreas da física, da matemática, da geometria descritiva, da filosofia, se o aluno não tem bases suficientes para perceber o discurso do professor, o professor está a falar chinês. Com todo o respeito pelo chinês. E o sistema de ensino não cuida muito dos alunos que ficam para trás? Não cuida muito. Aliás, uma daquelas apontamentos que eu aqui tenho, que é o mito de nivelar para baixo, que é o que tem 2 equívocos aqui, não é? O sistema educativo pensa em nivelar. Ok? E isto é um erro. Criar um standard. Isto é um erro. Nós não estamos no século XVIII nem no século XIX. Nós estamos no século XXI e temos um mundo pela frente em que aquilo que vai ser importante vai ser a diferença. Nós olhamos para a diferença, nós devemos respeitar a diferença com algum paternalismo. E eu acho que não. Eu acho que a diferença é o valor em si. É a diferença que vai permitir com que no futuro nós consigamos coexistir com a inteligência artificial. Nós temos um caminho pela frente que vai ser um bocadinho complicado, não é?
Então, a escola, quando se fala de nivelar por baixo, na minha opinião, temos aqui 2 equívocos. Primeiro, a escola não tem que nivelar. A escola tem que pegar em cada aluno e desenvolvê-lo o mais que é possível desenvolvê-lo e tanto quanto possível tirando partido das suas forças. E reforçando as suas fraquezas quando elas se encontram em coisas que nós achamos fundamentais, que são base. Por exemplo, há conhecimentos de filosofia, o que é uma falácia, por exemplo, que nós temos que ter, não é? Então, garantir que as fraquezas do aluno nas áreas que nós entendemos que são fundamentais são mínimas, mas temos que potenciar o valor que cada um tem em particular, que é isso que as escolas do mundo, não é a nossa, a esmagadora maioria das escolas do mundo acabam por fazer, que é decepar aqueles génios que podiam progredir, portanto nivela demasiado. Portanto, em princípio, não devemos tentar transformar o Cristiano Ronaldo no melhor arquiteto português, nem Cisa Vieira no capitão da seleção portuguesa. De forma nenhuma. Vamos fazer a asneira se o fizermos. E a escola é um bocadinho isso. A escola é um bocadinho isso. Já agora, Cisa Vieira, eu gosto de mostrar a história da pala. Que está aqui no Parque das Nações, que é aquela pala curva no pavilhão de Portugal. Exato. E gosto de lhes falar. Parece que quase cai. Gosto de falar da genialidade daquilo que ali está e depois faço uma pausa e falo-lhes do engenheiro. Exato. Ok? O desgraçado que teve um papel para construir aquilo. O imaginário do arquiteto. E sem o engenheiro, o Cisa Vieira tinha ficado pela imaginação, pela sua fantástica, fabulosa imaginação. Ele teve a visão, teve o traço, mas depois houve um engenheiro que teve que montar aquilo. E portanto nós temos que potenciar Cisa Vieiras como arquitetos e engenheiros, não sei o nome dele, como engenheiros, não é? Um outro equívoco que está nesta história, que eu já agora que falei, vou por aí um bocadinho, do nivelar, porque isto é uma coisa que está muito enraizada no mundo em que eu vivo, da educação, e muito enraizada na população em geral, que a escola nivela por baixo. Meus caros, desculpem lá, primeiro erro. A escola não tem que nivelar, pelo contrário, esse é um erro grave. A escola deve potenciar os valores, que deve, partindo do mínimo que nós consideramos como aceitável, e que nós em Portugal não sabemos qual é, infelizmente, deve potenciar ao máximo os valores que cada um tem. Depois, se nós tivermos que nivelar, havia de ser por onde? Tem que ser por baixo. Porque se nós nivelarmos por cima, nós estamos a condenar ao fracasso. Nós estamos a dizer a uma quantidade brutal de jovens que tu não prestas. Tu não chegas lá. E não é isso que está a acontecer um bocadinho? Foi já agora o que disseram comigo em geometria descritiva, que é giro, porque eu chumbei a geometria descritiva, não consegui fazer a geometria descritiva. Eu só consegui fazer a geometria descritiva já eu era professor no meu primeiro ano. Tive de dar a volta por outros lados. Ok? O sistema a mim disse-me: tu não prestas na geometria descritiva. E eu rapidamente desliguei, rapidamente desinteressei-me daquilo. Porque é isso que acontece. E simultaneamente ia ensinar aos meus colegas geometria descritiva pura e dura, a sério, perspectiva cónica. Quem sabe geometria descritiva sabe o que é que eu estou a falar. Perspectiva cónica, okay? Sim, seguir por outro caminho. Na faculdade, eu ia ensinar os meus colegas, quando o professor não conseguia ou não tinha paciência ou coisa que o valha, eu ia ensinar aos meus colegas, ensinar aos meus colegas a resolver problemas de geometria descritiva pura e dura complexa. E não consegui aprender a geometria descritiva que me ensinaram na escola. Portanto, havia um problema no método, na maneira como o não ensinaram neste caso. Exatamente. Ora, agora já me perdi. Não, eu pergunto que é... A segunda, estava a falar da segunda equívoco, que é: se nós temos que nivelar, nós não temos que nivelar, mas se tivermos que nivelar, temos que nivelar por baixo, porque nós temos que garantir o mínimo, condições de sucesso para as pessoas progredirem. Porque se as pessoas não progredirem, como é que é a autoestima de um jovem que passa a juventude inteira com a máquina escola a dizer-lhe: tu não serves, tu não consegues, tu não prestas? Que jovem é que tu não te empenhas, tu não estudas. Exato, em princípio. Que é outra coisa que eu acho muito interessante, que é: tu és mal educado. Esta turma está cheia de meninos barulhentos e mal comportados. Mal comportados e mal educados. Mas as pessoas não se educam sozinhas. Nós não somos uma espécie que se educa sozinho. Os polvos, sim. Os sapos nascem girinos e educam-se a si próprios. Já está lá. Não precisam de nenhum sapo mais velho que eduque. Mas os tigres precisam, os chimpanzés precisam, nós, seres humanos, precisamos dos mais velhos que nos educam. Portanto, se eu tenho uma geração de jovens mal educados,
eu devo fazer esta afirmação parcialmente ao espelho. Porque isso significa que aqueles que estão incumbidos de educar aqueles jovens, ou que estiveram, não fizeram o seu papel suficientemente bem. E nós esquecemos muito disto. E portanto é mais fácil apontar para o aluno do que propriamente fazer uma reflexão. Claro que um aluno de 15 anos ele já sabe há algum tempo quais são as regras, como é que se deve comportar e por isso sucessivamente, não é? Mas não nos podemos esquecer que quando dizemos que os jovens são mal educados, estamos também a dizer que o nosso papel como educadores deu mau resultado. Não está a funcionar. E há determinadas aulas com o mesmo grupo de alunos que funcionam Sim. na paz do Senhor. Sim. E noutras em que é muito difícil de gerir. Sim. Lá está. Mais uma vez tem a ver com a condução da orquestra? Tem. Há fatores, por vezes, sei lá, há fatores que nós não conseguimos sequer compreender e que vão fazer com que aquela aula funcione ou com que aquela aula não funcione bem. A curiosidade? Curiosidade, predisposição, a minha disposição. Como é que eu entro na aula? É um fator muito importante. Isso passa para o lado de lá? Passa completamente. É comunicação pura e dura? Pura e dura, completamente. E o professor está aqui um bocadinho mal disposto? Completamente. Eu passei uma fase um bocadinho mais difícil e tive uma fase um bocadinho mais difícil e trouxe, porque eu sou um ser humano como os outros, e trouxe parte disso para dentro da aula. E apercebi-me disso quando uma aluna me diz um dia: o professor veio bem disposto. Opa! Portanto, significa que uma crítica dentro do elogio. Houve aí dias em que eu não vim bem disposto. E quando eu não venho bem disposto, obviamente que isso passa. E obviamente que isto não vai ser bom para o funcionamento da aula. Uma boa aula resulta das relações, das interações que acontecem entre o professor e os alunos entre si, entre eles próprios, não é? Isto é um jogo bastante complexo. Eu sou parte do problema e, portanto, quando uma aula corre mal, eu assumo sempre à partida que há uma cota de parte da responsabilidade que tem que ser necessariamente minha. Até porque eu é que sou o adulto na sala. O dono da bola. Eu é que sou o dono da bola. E, na verdade, é a mim que a lei atribui a autoridade. Essa responsabilidade. E essa responsabilidade. Não é? Avaliar ou não avaliar? Exames, testes, passagens de ano? Sim ou não? Sim. Sim. O problema é como? E esse é mais um tema fraturante. Já estamos outra vez a complicar isto. Estamos a complicar isto. Então, estamos a entrar naqueles temas que eu disse que eu pedi, não vamos entrar. Não vamos falar sobre isto. Mas é que eu venho aqui para fazer perguntas difíceis. Não. Como é que avaliamos? Engraçado que uma outra colega deste grupo de 10 tem uma visão muito semelhante à minha e algumas pessoas com quem nós falamos neste universo que estão ligadas à educação, por exemplo, ou não, ou de outra forma estão ligadas à educação de outra forma, com o presidente da Gulbenkian, que eu não me lembro do nome, que têm a ideia de que se deve cortar o cordão umbilical entre o secundário e o superior. Aliás, o PASEO, que eu vou aqui à cábula. Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Mas cortar como? Não depender as médias Exato. e as notas do ensino secundário para entrar na universidade? Exato. O que é que diz o PASEO? O que é que diz o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória? Diz que nós formamos cidadãos. O ensino obrigatório tem por função colocar cá fora, no final do ensino secundário, Eu gosto dessa fórmula. indivíduos que são cidadãos, são bons cidadãos. E isto é uma coisa complexa e que implica uma série de conhecimentos factuais, não é? E uma série de competências na matemática, na física, certo? Na cidadania, na democracia. Na cidadania, na democracia e da economia, enfim, uma série de coisas que depois nos passam um bocadinho ao lado. Ok. O que é que as universidades têm que fazer? Têm que vir à sociedade buscar as pessoas que elas entendem mais adequadas. Escolher? Claro. Repare, nós temos medicina. Isto é um assunto que está discutido há muito tempo. Medicina. Quem é que entra em medicina? São os grandes crânios, certo? Aqueles indivíduos que gostam de desenvolvimento intelectual profundo, têm memória brutal, gostam de... São os 19 a matemática. Os 19 a matemática, certo? E depois vão para fecho de espada à cinta tratar das velhotas. E ouvi-la? Não são as pessoas. E as ordens dos médicos dizem isto. Creio eu há muito tempo. Portanto, podemos estar a escolher perfis não exatamente ajustados para a função social que nós imaginemos para aquela pessoa, apenas porque estamos a escolher os mais brilhantes na escola secundária e não aqueles que podem estar mais ajustados para a função. Sem dúvida. Só que isso levanta um pequenino problema, que é o problema de tornar este processo mais subjetivo.
Certo, mas a vida é subjetiva. E para isso nós temos os exames. Não é? Os exames existem para quebrar a subjetividade. Correto? Eu sou um defensor dos exames. O que eu estou a dizer é se fazer a separação entre o ensino secundário e o ensino superior. O ensino secundário produz, desculpem lá o termo, mas prepara jovens para serem cidadãos, e agora, junto destes jovens, o ensino superior vai buscar os jovens de que necessita em função daquilo que cada universidade entende ser mais adequado. E existem várias formas de o fazer, não é? O que é que nós fazemos? Nós temos este regime que nós temos, este formato que nós temos, resulta em que nós temos os exames nacionais que vão ter um peso muito importante no acesso, mas que são o fecho do ensino secundário e, portanto, a tendência é nós, professores, meia culpa, nós, professores, dirigirmos uma boa parte do nosso trabalho para a preparação do aluno para o exame. Correto? Penalizando uma outra parte do conhecimento. Eu tenho um episódio muito giro. Eu tenho uma aluna, não vou dizer o nome dela, tenho uma aluna que estava a desenvolver um trabalho mais complexo em geometria descritiva, que é para lá do programa da disciplina. Muitos dos meus alunos desenvolveram trabalhos muito mais complexos do que aquilo que exige o programa da disciplina. Muito para lá, alguns deles trabalhos mesmo complexos em geometria descritiva, e ela estava a desenvolver um trabalho que trata-se de um cono oblíquo seccionado por um plano oblíquo, que é um problema que não faz parte do programa da disciplina. Também não é preciso ofender-me, professor. Ok. Também não é preciso. É mesmo um problema complexo. Complexo. E esse problema complexo tem ali algumas questões. Ela tinha percebido a questão fundamental, que aliás até já tínhamos estudado no 10º ano, nas circunstâncias mais simples. Ela conseguiu recuperar e conseguiu perceber aquilo e estava a ajudá-la, estava a encaminhá-la. Eu não digo como é, eu conduzo-a para ela ir descobrindo, não é? Eu faço fundamentalmente, vou tentando, tanto quanto possível, como o método peripatético de Sócrates, não é? Perguntando, vou fazendo perguntas, encaminhando através da pergunta. E estou neste processo, estamos no final do ano, ela quer apresentar aquele trabalho, até porque se ela apresentar aquele trabalho, que é um trabalho especial, para lá do programa da disciplina, eu vou olhar por cima do trabalho prático dela, porque se ela consegue fazer aquilo, então eu estou descansado e dou-lhe uma nota, boa nota do trabalho prático. Que ela precisa também para entrar na universidade. Também, não é? E então, isto é o desafio que eu faço, é um negócio que eu faço, não é? Tu fazes uns trabalhos pensas um bocadinho mais a sério e mais profundamente em geometria descritiva, a sério. E eu dou-te boa nota naquela outro trabalho, aquela parte prática que tens que fazer e que infelizmente eu também tenho que direcionar para o exame nacional e para aquilo que é o tradicional na geometria descritiva. Minha culpa. Mas entretanto tenho 2 alunas que estão com problemas com exercícios que eu sei que são os exercícios típicos de exame nacional. E elas vão ter o teste que eu vou ter que fazer. Minha culpa mais uma vez. Eu ainda não consigo fugir dele porque eu tenho uma série de circunstâncias. E o resultado dessa contradição? O resultado dessa contradição é que aquela aluna que está a explorar a geometria descritiva a sério acabou o ano letivo sem conseguir resolver aquele problema e não teve a oportunidade de sentir o orgulho de ter feito uma coisa especial, porque eu tive de descer a fasquia para ir ajudar 2 alunas a resolverem problemas banais de exame nacional e que estão muito relacionados com as tipologias de problemas e as tipologias as malandrices que a gente arranja, os truques que a gente arranja para o aluno conseguir resolver o exercício sem que esteja a perceber muito bem completamente aquilo que está a fazer. Então tenho aqui uma contradição em que perdeu aquilo que quem devia ter ganho perdeu, que é aquele aluno que está mesmo a desenvolver intelectualmente e que está a discutir um problema verdadeiro, sério, profundo da geometria descritiva, que eu acabei por não conseguir, é uma daquelas mágoas que eu levo este ano, que eu não acabei por não conseguir acompanhar e acabei por não lhe conseguir dar o prazer dela ter aquela vitória e dizer de si para consigo mesma: epá, eu consegui fazer isto. Porque tive que descer a esta realidade pragmática, factual, mas pequenina comparativamente, que é a história de preparação para o exame nacional nos termos em que ele é feito hoje em dia. Vamos fechar. Ainda vale a pena ser professor? Vale a pena ser professor. Acho que cada vez mais vale a pena ser professor. Venha gente nova para refrescar o sistema. Todos nós precisamos de bons professores, na escola e na vida toda. E precisamos de que haja professores com arte e engenho para nos encantarem no caminho. O que definitivamente não precisamos é de exames escritos deliberadamente para não serem entendidos ou de um sistema educativo que descarta os que mais dele precisam. Vivam os professores José,
que ensina arte sem exclusões, ou viva a minha professora primária, Zita, que me ensinou as primeiras letras e sílabas, o que é um disléxico canhoto é uma obra de grande porte. Até para a semana.